Oi, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio da série Imagine Se. Você sabe que todo ser vivo precisa de energia para sobreviver, né? Sim. Mas que tipo de energia? Não, esse tipo de energia não. Eu tô falando da energia que a gente tem a partir dos alimentos, que aliás tem as plantas como base. Mas eu não como planta, eu como hambúrguer, eu como pipoca, eu como pão, bolacha. Eu sei, mas esses alimentos que você come, de alguma maneira tá relacionado às plantas. Como assim? Direta ou indiretamente. Vou mostrar. Ó, Então, o Sol, ele é o grande responsável pela vida no nosso planeta. Porque além de nos aquecer, ele ainda nos fornece energia. Daí as plantas, elas fazem uso dessa energia solar através da fotossíntese. Falta o quê? fotossíntese. Eu vou mostrar no quadro. É através da fotossíntese que as plantas transformam a energia solar em energia química. E por isso elas são chamadas de seres produtores, porque elas produzem assim o seu próprio alimento. Já tem outros seres, chamados de seres consumidores, que precisam dos produtores para poder obter sua energia. Por exemplo, tem alguns seres como os insetos que se alimentam das plantas. E daí vão ter outros serizinhos como os sapos, por exemplo, que se alimentam dos insetos, e tem o gavião que se alimenta do sapo. Esse processo ele é chamado de cadeia alimentar. Tudo bem, essa parte eu entendi, mas eu não vi nada de pão, pipoca ou hambúrguer nisso. Tá, então vamos pensar. De onde vem o hambúrguer? Da vaca, eu acho. Pois é, da carne da vaca. Mas a vaca, ela se alimenta de quê? De grama, ué. Ah, mas grama é planta. Pois é. Deixa eu te explicar aqui, ó. Então, é o seguinte. O seu macarrão, assim como o pão, pipoca, tudo isso de alguma maneira está relacionado às plantas. Porque veja bem, o pão e o macarrão, eles vêm do trigo. E a pipoca, ela vem do milho. Então, voltando ao quadro anterior, esse processo que a gente chama de cadeia alimentar, ele é um pouquinho maior. Porque, por exemplo, nós, seres humanos, estamos também inseridos aqui, a partir do momento que a gente se alimenta das plantas também, direto ou indiretamente, e também quando a gente se alimenta de alguns animais da natureza, como a vaca, que a gente consome a carne dela, e aí a vaca também se alimenta das plantas e por aí vai. Além disso, a gente ainda consome os frutos que as plantas nos oferecem e assim por diante. Essa interação é chamada de teia alimentar. Isso significa, então, que todas as pessoas dependem de outro ser vivo para obter energia e sobreviver. É, exatamente. Mas e se todas as plantas sumissem? Ia ficar tudo mais difícil, né? Primeiro que ia ser um desequilíbrio ambiental total. E a comida que a gente ia ter é só aquela que já foi produzida. Então a gente, mais cedo ou mais tarde, ia ter dificuldade para obter nossa energia. Então isso significa que todo mundo morreria, porque aí não teria mais hambúrguer, pão, pipoca. E além disso, ia ficar tudo difícil. As comidas iam ficar mais caras, os impostos iam aumentar, os agricultores iam perder os empregos, as pessoas que fossem mais pobres. Tipo, aqui em Natal, 41% da população é pobre. Eu acho que elas seriam as primeiras a ter dificuldade para obter sua energia, essas coisas, né? Mas será que quem tivesse mais não ajudaria os outros, tipo doando alimentos? Ou eles estocariam para si mesmo? E as pessoas que tivessem mais dinheiro, será que eles iriam no mercado e comprariam tudo que tem lá? E se os donos dos mercados fechassem as portas? Tipo, deixassem ninguém comprar mais nada e tal? Mas e se a população invadisse o supermercado mesmo antes deles fecharem, assim? Aí a gente ia ter que sobreviver com a comida que tem dentro de casa. Vixe, mas lá em casa só tem comida para uma semana. Na minha casa tem comida, sei lá, para 2 semanas. Mas mesmo assim, mais cedo ou mais tarde ia acabar. E eu fico pensando que quando a comida acabasse, que tem na nossa casa, as pessoas iam começar a roubar a casa dos outros, sei lá. Se alguém viesse roubar a minha casa, eu já chamava a polícia, né?
Mas nesse momento, eu acho que polícia não ia servir de nada, eu acho que as leis não valeriam mais nada. Seria tipo uma luta pela sobrevivência, sabe? Eu acho que não ia ter mais respeito, não ia ter mais nada disso. Ia ser cada um por si, tentando obter sua própria energia, sei lá, ia ser uma loucura. Mas e tudo bem. E quando essas comidas acabassem, o que tinha no supermercado, o que tinha na nossa casa, nas escolas, nessas instituições, o que aconteceria? Quanto tempo a gente pode sobreviver sem comer? Ai, é tão complicado. Tem médico que diz que a gente pode ficar até 8 semanas sem comer nada, desde que você tenha água o suficiente para se manter. Mas mesmo assim, com um período de 24, 48 horas que a gente fica sem comer, o nosso metabolismo começa a ficar lento e aí acontece um monte de coisa, tipo, você fica com insônia, tontura, dor de cabeça e mas muito mau humor. Então, isso aí só piora com o passar do tempo, não ia ser nada legal. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! Você acha que as pessoas teriam que comer as outras ou seus próprios animais de estimação? É, cara, acho que sim, talvez acontecesse, mas seria realmente uma luta pela sobrevivência, é uma opção. Acho que as pessoas poderiam começar a comer pessoas. Ah, mas eu não comeria o meu totó, por exemplo. É muito fofinho. Ai, não sei, acho que comeria, porque no final das contas a gente não ia ter de onde tirar energia. O que a gente ia fazer? Ia ser horrível, né? Parece tipo um cenário de guerra. Tipo, todo mundo matando todo mundo tentando conseguir comida, tentando conseguir alimento. Acho que seria Bem The Walking Dead. bem The Walking Dead, seria o fim. Mas, ainda bem que isso é só uma suposição, né? Claro, isso nunca iria acontecer.